A nossa equipa de reportagem acompanhou um trabalho da Comissão Multissetorial, encabeçada pelo Ministério do Comércio, na retirada de um chocolate da marca Mars. Este produto é impróprio para o consumo humano, mas fala-se de uma linha específica de produção. Você acompanha a seguir o trabalho da referida comissão. Preste atenção aos lotes referentes à linha de produção deste chocolate. 602 F3 NLD 0301 ou ainda o 601 A1 NLD D0313. A ideia é pôr o produto referente a esta linha de produção fora do mercado. As datas de validade estão aqui. Referente àquele lote que foi proibido a comercialização, por causa do alerta da União Europeia. Portanto, todos esses produtos têm que ser apreendidos e a posterior destruição para evitar que as pessoas consumam este tipo de chocolate. Segundo informações, um cidadão alemão terá encontrado um pedaço de plástico quando tentou saborear o chocolate. Este, por sua vez, fez chegar a sua reclamação junto do representante da marca naquele país. Presume-se que um erro de produção terá sido a razão do incidente. A marca não achou melhor solução senão retirar todo o produto referente à linha de produção já mencionada fora do mercado. Bem, para melhor informação, vamos repetir. 602 F3 NLD 0301 ou ainda o 601 A1 NLD 0313. A ideia da marca em retirar o produto do mercado foi passada através da União Europeia, segundo o Inspetor-Geral do Comércio no país. Fruto da relação institucional que as inspeções têm, com base num sistema de alerta rápido que é o sistema RASPEF, fomos informados e notificados que havia determinados chocolates de marca Snickers, Mars, Mini Mix, Celebration, que continham fragmentos de plástico neste mesmo chocolate. E a notificação vem na perspectiva de fazer a recolha de todos esses produtos do mercado nacional para a sua destruição, uma vez que eles não podem nem devem ser consumidos. Uma comissão multissetorial, encabeçada pelo Ministério do Comércio, começa com o processo de identificação do produto no mercado formal. E é no casco urbano da capital do país onde responsáveis de alguns estabelecimentos comerciais começam já a perceber a necessidade de se retirar o produto das prateleiras dos mercados, supermercados, lojas e não só. Nós primeiro, a comissão reuniu com os importadores, dando conta do alerta e falando sobre os riscos do consumo do produto. Logo, há aqui uma participação completamente positiva na recolha desses produtos. Portanto, não tem havido resistência como tal. A decisão de retirar o produto do mercado é de um prejuízo muito alto. Mas a marca assume, segundo o seu representante em África, alega que a qualidade do produto é muito mais importante que qualquer prejuízo. Tratando-se de um alerta da própria fábrica e proveniente da União Europeia, o importador sempre pode recorrer ao produtor, que este, por sua vez, saberá compensar ou acertar o prejuízo, porque
é visível que o problema aqui é de fabrico, não é um problema de mau acondicionamento ou de má transportação. O Estado angolano não vai responsabilizar nenhum importador da marca no país. Neste caso, não é responsabilidade do importador, porque muitos desconheciam e o alerta veio precisamente da União Europeia, porque esses chocolates são provenientes da Holanda. Portanto, aí não existe uma responsabilidade direta do comerciante, salvo naqueles casos em que nós, com base no alerta que vamos dando para evitar a comercialização, as pessoas ainda assim quiserem fazer a comercialização sob pena de criarem problemas sérios à saúde pública. A mensagem já circula nos órgãos de comunicação social. Em algumas cantinas da capital do país, percebe-se que os donos optaram pela não comercialização do produto. Outras, nem por isso. Facto é que das que visitamos, nenhuma tinha o produto segundo o qual fizemos referência. Como resultado da primeira fase da operação encabeçada pelo Ministério do Comércio, foi levada à incineração mais de 50 toneladas de chocolate com as referências já mencionadas. O nosso alerta é que haja maior colaboração na retirada destes produtos das prateleiras. E, entretanto, com base nesses importadores, nós vamos fazendo o rastreamento, até termos a certeza de que, de facto, o produto com estas datas já não está a ser comercializado nem se encontra nos estabelecimentos comerciais. Pois é, e para reforçar a mensagem, mostramos os lotes destes chocolates, segundo os quais você não pode comercializar nem deve consumir. Estes lotes que você vê em rodapé. Bem, agora avançamos para os argumentos que se impõem e desta vou agradecer primeiro o Inspetor-Geral do Ministério do Comércio, Heleno Antunes. Boa noite, bem-vindo à Segurança Pública. Boa noite, caro Chinab, e obrigado pelo convite. Inspetor, é consigo que começo. O que é que se está a fazer para impedir que este produto volte a entrar no país? Bem, primeiro é importante esclarecer que nós estamos perante a um alerta da União Europeia, que é o sistema de alerta RAS, relativamente aos bens alimentares e rações, que faz referência, ou seja, que notifica as autoridades angolanas e não só, porque é importante dizer que estes chocolates, relativamente aos lotes que estão em causa, não entraram só para Angola, mas sim para outros países ao nível da Europa e da África. Dizia, a notificação vem na perspectiva de garantir que este produto não seja comercializado, ou seja, não seja consumido, porque entretanto contém fragmentos de plástico e isto pode significar ou pode motivar algum problema de saúde por parte de quem vai consumir, sobretudo em quantidades que não controláveis. Exatamente. Qual é a perspectiva temporal para que o mesmo seja totalmente retirado do mercado? Bem, com base nos elementos, ou seja, na informação em termos de dados de importação, a Comissão procedeu à inutilização, após a apreensão, de 97.920 barras de chocolate. Portanto, essas são as quantidades que já foram retiradas do mercado ao nível de vários estabelecimentos comerciais, bem como de alguns operadores que também são representantes das marcas. Dizer que são várias marcas, estamos a falar do chocolate marca Mars, Snickers, o Mini Mix e o Celebration. Referenciar que a proibição do consumo sobre os fragmentos, sobre o fragmento de plástico nos chocolates, refere-se a chocolates produzidos de junho de 2016, validade, detalhe, de junho de 2016 a janeiro de 2017. Isto não impede que as mesmas marcas com outros prazos de validade sejam consumidos, então, até porque
A notificação é muito específica e faz referência a um lote específico também. Exatamente. E este processo de recolha do produto no mercado nacional foi feito só em Luanda ou está a acontecer em todo o país? Muito bem. Na verdade, o alerta foi para Luanda, mas nós lançamos o repto para os nossos parceiros ao nível ao nível das províncias, para que efetivamente pudessem também fazer o mesmo trabalho. Mas não nos esqueçamos de um pormenor. Este tipo de chocolate, na sua maior parte, ele ficou confinado, para essa expressão, em Luanda. E podemos então, ter acesso... É aqui onde há a maior preocupação, pois não? Exato. Podemos ter acesso aos processos de importação do referido produto. Facilmente conseguimos analisar e avaliar os estoques e onde estavam os produtos e para onde foram. Daí termos feito um rastreio e termos já localizado as quantidades que fizemos, que faço referência. Dizer que o trabalho ainda não está concluído, porque entretanto temos agendado para os próximos dias produto também já apreendido e estando agora sob fiel depositário para a destruição. Exato. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, muito se fala da prestação de serviço da defesa do consumidor. Qual é a avaliação que faz em relação a este assunto? É oportuno que essa questão seja colocada, a questão, de alguma forma, problemática da defesa do consumidor. Como me referi na peça anterior, nem sempre a cultura jurídica, a cultura, mesmo a questão da cidadania, que pressupõe deveres e também, em grande medida, direitos, está já bem compreendida ainda por muitos dos nossos cidadãos, pelos fatores que atrás já evoquei. E, por outro lado, também é necessário que essas instituições, sendo que as duas que eu conheço, uma é um instituto público, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o chamado INADEC, e a outra instituição é uma associação de defesa do consumidor. Penso que essas duas instituições devem fazer um esforço de divulgação da sua ação, apesar do tempo de existência que já têm e de algum trabalho que passou em tempos na comunicação social, particularmente mesmo em televisão, até com alguns spots publicitários bem elaborados e algum trabalho de teatro, enfim. Eu acho que sim, deviam reforçar as ações de educação da população, de sensibilização, para perceberem a pertinência e a importância dessas instituições, não é? E, por um lado, também convocarem para esse esforço outras instituições, tais como as escolas, as universidades, as igrejas, o exército, a polícia, as associações juvenis, as comissões de moradores, enfim. Deve haver mais publicidade. Porque essa questão da defesa do consumidor é uma questão muito séria. Tem a ver, às vezes, com produtos que vão prejudicar a nossa saúde. Às vezes perdemos dinheiro que custou ganhar num bem que já não estava em condições. E quando nos deparamos com essa situação, não sabemos onde recorrer ou não temos onde recorrer. Por outro lado, também é preciso que aquelas ações, como essa, por exemplo, que está aqui o Estado representado a um grande nível com o Inspetor-Geral do Ministério do Comércio, a passar num programa que queremos tem uma audiência considerável, é sempre algo que vai também tocar na alma do cidadão e ver que o Estado está aí presente e tem uma ação. É necessário que essas ações sejam divulgadas, sejam mais conhecidas. Exatamente. E é necessário que também muitos para dos orientar o próprio cidadão. Exatamente. E é também necessário que muitos dos casos que os cidadãos apresentam às autoridades como queixa tenham de facto um bom desfecho, cumpra-se a lei, não é? E que o desfecho seja em consonância com a lei. E a divulgação do desfecho desses casos, para que outros cidadãos sejam encorajados também a denunciar, porque às vezes consome-se produtos que trazem alergias, fazem mesmo mal à saúde. Enfim, é necessário então que
todos nos unamos, porque estamos a falar da proteção dos nossos recursos, do nosso patrimônio, estamos a falar da nossa saúde e estamos a falar da imagem de seriedade do próprio Estado angolano. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria, como sempre com os seus subsídios pertinentes. Dr. Picasso, qual é a avaliação que faz desta comissão multissetorial encabeçada pelo Ministério do Comércio? Essa atividade do Ministério do Comércio, eu digo que nós temos que avaliá-la primeiro de duas formas. Temos que descrutinar aqui a situação. Descrutinar de que forma? Temos que avaliar primeiro o que concerne à defesa do consumidor e igualmente as infrações comerciais que podem alocar ou vir dessa situação. A defesa do consumidor, nós temos que ter em conta primeiro os chamados elementos do consumo, que são, primeiro, o consumidor como o fim último do produto, temos igualmente o importador e depois temos o fabricante ou o produtor. Então, aí nós perguntamos nessa questão a quem aferir a responsabilidade de algum produto que pode vir a perigar a vida destas mesmas pessoas, ou seja, do consumidor. A lei informa que quando existir alguma responsabilidade a ser aplicada, vai se aplicar ao importador do mesmo produto. Mas quando este importador do produto tiver a agir à margem da lei, mas tendo em conta que o nosso Código Penal é aí onde queria chegar... Neste caso específico, o importador do produto não tinha conhecimento... Não tinha conhecimento após um alerta vindo do fabricante. Vejamos, é aí onde que chegar. O Código Penal em si, por ser uma legislação um tanto e quanto antiga, mas eu costumo dizer que o direito é tal como um ser vivo, mas só que muito peculiar. Ele não envelhece, mas nunca permanece jovem também. Ele procura adequar-se às realidades. O que quer dizer, O que eu quero dizer com isso? O nosso Código Penal é de 1967. Mas temos uma lei das infrações económicas, tendo em conta que o representante do Ministério da Economia poderá mudar Ministério do Comércio. Exato, Inspetor-Geral. Inspetor-Geral do Ministério do Comércio poderá também dar maior subsídio sobre esta situação ou esta lei, mas esta lei refere nos seus artigos 41º de que existe uma infração sobre a genuinidade. Mas há alguém, doutor, neste caso concreto, em que há um produto cuja marca até toma a iniciativa de se retirar do mercado em função de uma reclamação de um cliente, enfim, quem deve ser responsabilizado? Há que se responsabilizar alguém? Esta é a questão. Há que sim. Quem neste caso? Era essa questão que eu ia falar, sobre o importador. Por quê? Porque ele recebe uma informação do produtor. E o artigo 41º faz menção a esta questão. Diz que quem colocar à venda um produto que não seja adequado para o consumo público será condenado a 2 anos e multa correspondente. Inspetor-Geral, já tocamos. Neste caso, o importador tinha conhecimento, só para ficar claro? Não. O importador tomou conhecimento a posterior. E é preciso que se diga aqui. O primeiro alerta veio precisamente do fabricante. Okay? Exatamente. Já na perspectiva de prevenir o importador a retirar o produto do consumo. Agora, havendo, digamos, o incumprimento desta notificação ou desta alerta proveniente da União Europeia e do produtor, e face os mais diversos circulares ou a circular que se pôs em curso, aí sim estaremos perante a um incumprimento. Numa primeira fase, caso em concreto? Não é o caso em concreto. Até porque é preciso realçar que algumas das empresas colaboraram na perspectiva até de informarem às autoridades angolanas, no caso a Comissão, sobre a presença de X quantidades nos seus armazéns e queriam destruí-las, obviamente, obedecendo aquilo que são os procedimentos para o efeito. Exato. Quer dizer, a marca assume o erro
e assume um prejuízo também. Exatamente assim. Para, obviamente, conservar aquilo que é o bom nome do produto e o histórico em termos também do mundo, naturalmente. Nós estamos a falar de uma marca que é muito consumida. Muito conhecida, exatamente. E conhecida. Doutor, Exato. quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, era mais ou menos essa questão. Nós, quando chamamos a responsabilidade... Mas neste caso o importador não é responsabilizado. Não é responsabilizado. É a dizer, Exatamente. quando chamamos a responsabilidade, que pode ser civil ou penal, é quando existe já um caso pontual. Tendo em conta que a atividade multissetorial que foi desempenhada ou foi desenvolvida foi mesmo a tempo de evitarmos essa questão que poderia ser ou poderia perigar a saúde pública aqui na nossa cidade.